e destruíam as pessoas que eles tinham roubado, é claro, em Mateus 23:15. O exato oposto de matar e destruir é tornar vivo, e o exato oposto de ladrão é o bom pastor, Cristo. Então, Jesus disse: eu vim para que, isto é, as pessoas, aqui as ovelhas, tenham vida e a tenham em abundância. Efésios 1, 7, 8 de alegria, 2 Coríntios 8, 2 de paz. Veja também 2, 6, 7, etc. Em essas passagens mostram que Jesus sempre dá uma medida transbordante, um superávit. Jesus continua: eu sou o bom pastor. De fato, o bom pastor, o adjetivo é enfático. Esse adjetivo, entretanto, não é agatos, mas kalos. O sentido básico da palavra é maravilhoso, é que ele indica excelente. Esse pastor corresponde a um ideal tanto em caráter como em sua obra, e ele é o único de sua categoria. Veja a nota 222. O predicado deste grande eu sou tem o artigo e, portanto, é permutável com o sujeito. A afirmação eu sou o bom pastor explica 10, 2, 3, 4. Agora já sabemos que em Jesus tinha em mente quando falou sobre o pastor a quem as ovelhas davam ouvidos. O caráter excelente desse pastor é demonstrado especialmente nisto: o bom pastor dá a vida pelas ovelhas. No sentido em que isso é dito, a declaração não pode aplicar-se a um pastor de rebanhos comum, não importa quão bom ele venha a ser. O pastor destes pode ser, na verdade, arriscar a vida na defesa de suas ovelhas, mas ele não dá de fato sua vida, isto é, ele não dá a sua vida como um sacrifício voluntário. Também na vida comum, a morte do pastor significa dano e possível morte de rebanho. Neste caso, a morte do pastor significa vida para as ovelhas. O bom pastor derrama sua alma, como também em Isaías 53, na morte. Ele se dá a si mesmo. A ideia não é que esse pastor meramente dá sua vida natural, não que se apoia em um original aramaico, tanto oral como escrito, que é ksuché, né? É o equivalente pleno do ego da pessoa. Veja também a mesma expressão, sua vida, em Mateus 20, 28. Mateus 10, 45, enquanto 1 Timóteo 2,6 traz a si mesmo. É provável que tenha esse mesmo sentido em todas as passagens em que ele ocorre do Evangelho de João. O bom pastor dá sua vida pelas ovelhas. A preposição é o pé, uma palavra que tem um radical com o significado sobre no quarto evangelho, é sempre usada com genitivo. Usada dessa maneira, seu sentido varia desde um insípido sobre um 30 ao em benefício de e estritamente relacionado por causa de, ao muito significado em vez de. Entretanto, é provavelmente incorreto dizer que essa preposição em si mesma signifique em vez de. Essa é a conotação resultante quando usada em alguns contextos. O bom pastor dá a sua vida em benefício das ovelhas, mas a única maneira pela qual ele pode beneficiar as ovelhas, salvando-as da destruição perpétua e concedendo-lhes a vida eterna, é morrendo no lugar delas, como aprendemos de Mateus 20, 28, Marcos 10, 45, em que a preposição anti, em vez de, em troca de, é usada. É muito fácil ver como, por uma transição muito gradual de em benefício de ou em favor de, pode se tornar-se em vez de. Assim, no papiro em que o escriba escreve um documento em favor de alguém que não sabe escrever, está escrevendo em lugar da pessoa analfabeta. Também em 2 Coríntios 5, 21 e Gálatas 3, 13. É pelas ovelhas, só pelas ovelhas, que o bom pastor dá a sua vida. A amplitude da explicação
é definitivamente restrita. Jesus morreu por aqueles que lhe foram dados pelo Pai, pelos filhos de Deus, pelos crentes verdadeiros. Este é o ensino ao longo de todo o quarto evangelho. É também a doutrina do restante das Escrituras. Como com seu sangue precioso, Cristo comprou sua igreja. Atos 20, 28, Efésios 5, 25. Seu povo, Mateus 1, 21, eleitos, Romanos 8, 32, 35. Não obstante, o amor de Deus é tão amplo quanto o oceano. As ovelhas são encontradas em toda parte. Elas não estão confinadas a um aprisco. Veja 10:16. Sobre Jesus como o bom pastor, veja Ezequiel 34, 23, Lucas 15, 3, 6, Hebreus 13, 20, 1 Pedro 2, 25 e 5, 4. Veja especialmente as explicações sobre João 10, 14 e 15. Agora 12 e 13. Jesus já tinha comparado seus inimigos estranhos e ladrões. Eles são estranhos porque não conhecem as ovelhas, ladrões porque buscam apossar-se do rebanho por meios ilícitos. E agora Jesus acrescenta a figura do mercenário. Sim, os fariseus são também mercenários, aquele que é mercenário e não pastor, a quem não pertencem as ovelhas. Eles são mercenários porque não têm nenhuma consideração, nenhum amor pelas ovelhas. Esse é o comportamento típico do mercenário. Ele não é o equivalente de nenhum homem contratado. Alguns empregados podem ter o coração de um pastor, mas esses mercenários não têm. Eles estão simplesmente trabalhando pelo pagamento. Eles acabaram de dar um exemplo muito revelador da total falta de sua consideração pela ovelha verdadeira. Eles eram o tipo de pessoas que devoravam a casa das viúvas. O mercenário vê vir o lobo. A respeito desse lobo, veja sobre o versículo 29. Abandona as ovelhas e foge. Ele esquece imediatamente as ovelhas. Ele diz a si mesmo que me importam as ovelhas, de fato, elas não são minhas. Então, no espírito de frio egoísmo, ele foge. Jesus não podia ter escolhido uma melhor figura que a do mercenário. Por acaso os fariseus, esses líderes religiosos do povo, tinham demonstrado um mínimo de interesse pelo homem paralítico de Betesda. Por acaso eles demonstraram pelo menos um mínimo de piedade pela mulher encontrada no ato de adultério. E veja como eles trataram o homem a quem Jesus curara de cegueira congênita. Em vez de defender de algum modo Israel contra os perigos espirituais que o rodeavam, fixaram toda a atenção em si e em seu próprio bem-estar. Eles eram exatamente mercenários que, quando veem o lobo se aproximando, abandonam as ovelhas e o lobo as arrebata e as dispersa. E dispersa o rebanho. Ele foge porque é mercenário e não se preocupa com as ovelhas. O mercenário, pois, é o exato oposto do bom pastor, que toma conta das ovelhas de tal modo que ninguém pode arrancar nenhuma de suas mãos. Veja sobre 10, 28 e 29. Além do mais, em vez de dispersar suas ovelhas, ele as reúne. 10, 16. Agora 14, 15. Eu sou o bom pastor e conheço minhas ovelhas, e elas me conhecem. Assim como o meu Pai me conhece e eu conheço o Pai e dou minha vida pelas ovelhas. Aqui encontramos uma repetição enfática e uma ampliação do precedente. Jesus diz, eu sou o bom pastor. Isso é uma repetição de 10, 11. Entretanto, o assunto não é meramente afirmado, mas claramente definido. Jesus e ele somente é o bom pastor, pois, letra A, diferentemente dos fariseus vistos como estranhos, 10:5 ele conhece suas ovelhas. Note, conheço. 2 Timóteo 2,19, ele sabe o nome
10:3. E a natureza de cada ovelha, e as ovelhas conhecem seu pastor pela experiência. 10:3-4. Letra B, diferentemente dos fariseus vistos como ladrões e salteadores, ele é o dono de suas ovelhas. Ele as chama de minhas. Letra C, diferentemente dos fariseus vistos como mercenários, 10:12-13, ele ama suas ovelhas, mesmo a ponto de se oferecer como sacrifício em favor delas e em lugar delas. Ele disse: dou minha vida pelas ovelhas. Para a explicação desta sublime afirmação, veja sobre o versículo 11. Entretanto, note a diferença no versículo 11. É usada a terceira pessoa aqui no versículo 15. A primeira pessoa, portanto, no versículo 15 explica o versículo 11. Observe também o arranjo quiástico do paralelismo que temos nesses versículos. Letra A, conheço minhas ovelhas. Letra B, elas me conhecem. Letra C, assim como o Pai me conhece. Letra D, eu conheço o Pai. Na letra A e D, Jesus, o bom pastor, é sujeito e a ação procede dele. Em B e C, ele é o objeto, a ação procede das ovelhas e do Pai. O que Jesus afirma nesses versículos não pode significar que a comunhão que é encontrada na terra entre o bom pastor e as ovelhas é tão estreita quanto a que existe no céu, entre o Pai e o Filho, mas que a primeira é modelada de acordo com a segunda, é um reflexo da segunda. Para ver sobre a intimidade da comunhão entre o Pai e o Filho, veja 10:30 e 38. O verbo conhecer gnosco, ocorre 4 vezes nesses 2 versículos. Veja sobre 1:10 e etc. Aqui está um conhecimento de experiência e de comunhão amorosa. Jesus reconhece os que são seus como seus discípulos verdadeiros. Eles os reconhecem como seu Senhor. Nada pode ser mais maravilhoso. Assim também o Pai conhece o Filho conhece o Pai. 16. Eu também tenho outras ovelhas que não pertencem a este aprisco, e a elas também eu devo conduzir, e elas ouvirão a minha voz e se tornarão um só rebanho, um só pastor. Nem todas as ovelhas pertencem ao aprisco de Israel. O bom pastor também tem outras ovelhas, ele as tem mesmo agora porque elas lhe foram dadas pelo Pai no decreto da predestinação desde a eternidade. Essa é também a razão pela qual, mesmo antes de serem reunidas, podem ser chamadas minhas ovelhas. Uma verdade muito grande é proclamada aqui, a saber que o rebanho de Cristo não mais estaria confinado aos crentes dentro dos judeus. Um novo período estava alvorecendo. Durante a velha dispensação, todas as nações, com exceção dos judeus, estavam sob a escravidão de Satanás. Naturalmente, não no sentido absoluto do termo, pois Deus sempre reinou supremo, mas no sentido de Atos 14:16, Deus nas gerações passadas permitiu que todos os povos andassem em seus próprios caminhos. Porém, isso muda agora. A igreja se tornaria internacional, mediante o trabalho de Paulo e outros grandes missionários que haveriam de segui-lo. Crentes dentre os gentios seriam acrescentados à igreja. A grande bênção do Pentecostes e a da era evangélica que eu seguiria é aqui predita. É um tema maravilhoso. Em um sentido, isso foi predito mesmo no Antigo Testamento. Gênesis 12, Salmo 72, Isaías 60, Joel 2, Sofonias 2, 9 e Malaquias 11, mas a ideia de que os eleitos dentre os gentios estariam em pé de igualdade com os eleitos de Israel não recebe essa ênfase. A representação comum é que a tenda de Israel será aumentada para que tenha espaço para as outras nações. Isaías 54, 2-3. Que as nações irão ao monte de Jeová em Jerusalém. Malaquias 4, do 1-2. A ideia de que os gentios seriam co-herdeiros e membros do corpo e coparticipantes das promessas em Cristo Jesus, em outras palavras, que eles entrariam no reino dos céus, em pé de igualdade com os judeus. Essa ideia, embora não excluída pelos profetas, não é enfatizada no Antigo Testamento. Por isso, Paulo podia falar disso com
como um mistério. Efésios 1, 9 e 10. Mas é exatamente essa ideia que é aqui proclamada por Jesus. Observe que ele não leva o rebanho dos pagãos para dentro do aprisco de Israel, mas reúne as ovelhas de Israel e as ovelhas dos pagãos como um só rebanho. Essa passagem pode ser considerada como uma chave para a explicação do termo mundo em 1:29 e etc. O bom pastor tem de conduzi-las. Essa é a ordem da predestinação, da profecia e da compulsão interior fundida em uma. O pastor as conduz ou guia, ele vai à frente delas para que elas possam segui-lo. Veja sobre 10.4. E elas ouvem a sua voz. Veja sobre 10.3. Quando esta lhes vem na palavra aplicada ao coração pelo Espírito. Dessa maneira, todas se tornam um só rebanho. Não há aprisco, como traz a ver com base na Vulgata, com um só pastor. Ezequiel 34:23. 17:18. Por esta razão o Pai me ama, porque dou a minha vida, a fim de que eu possa reassumi-la novamente. Ninguém a tirou de mim,